Nosso texto de hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, você deve ter sua Bíblia aí, é o último livro da Bíblia, é o penúltimo capítulo, antepenúltimo capítulo, é o último capítulo da Bíblia com a história do pecado. Este é o último capítulo em que o pecado aparece. A partir daqui o pecado desaparece. Então é a solução final de Deus. Eu vou ler a partir do verso 1 e a gente vai acompanhando aí na Bíblia. Vamos lá. Diz a palavra de Deus: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Antes de qualquer coisa, deixe-me fazer só uma pequena correção aqui. O verso 5, ele diz na segunda, ele fala no início, fala, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Aí tem um ponto e tem a frase seguinte: esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição não é a que está falando no verso 5. A primeira ressurreição é a do verso 4. Essa primeira frase do verso 5, os outros não reviveram até que se completasse os 1000 anos, é um parêntese. Começou a falar dos que ressuscitaram primeiro, há um parêntese para dizer que entre a primeira e a segunda tem uma distância de 1000 anos, e depois volta a falar da primeira ressurreição de novo, dizendo, bem-aventurado é quem tem parte na primeira ressurreição. Quando a gente lê a Bíblia assim, fica meio confuso, fica parecendo que a primeira ressurreição, na verdade, é a segunda. Mas quando a gente lê esse texto de Apocalipse capítulo 20, você já percebeu que está falando de um evento futuro. É um evento que ainda não ocorreu. É como se nós estivéssemos assistindo a um filme, você liga lá, começa a assistir o filme, e começa algumas cenas, você vê ali algumas cenas ocorrendo. Parece meio confuso, porque você está sem entender, parece que o filme já está bem adiantado, e de repente para, e aí aparece uma frase dizendo assim, 2 anos antes. E aí começa o começo da história. Você já sabe como a história vai acabar, porque você já assistiu o fim do filme primeiro. Você só não sabe é como chegou ali. E agora você precisa assistir todo o filme 2 anos antes, até que termine ali como você assistiu no início do filme. É o que está ocorrendo aqui. Deus está nos mostrando um evento futuro. Ele está dizendo de algo que ainda vai ocorrer. E o que aparece nesse texto? O que aparece nesse texto é o juízo de Deus sobre o diabo. A Bíblia fala que depois da volta de Jesus, no dia em que Jesus volta com todos os anjos, com todo o poder, com toda a glória. Então, quando Jesus aproxima da atmosfera da terra, tanto poder vindo de Jesus, mas tanto poder, uma energia tão grande, que o planeta Terra ele não consegue se manter com tanto poder. A Bíblia, em vários outros textos, descreve o dia da volta de Jesus, fala que as montanhas ficam tremendo, que os rios correm no sentido contrário. Fala que o céu atmosférico, esse céu que a gente enxerga, que é a cobertura da terra, a atmosfera, fala que enrola como pergaminho, fala que meteoros caem na terra como figos caindo de uma figueira balançada pelo vento, porque há tanto poder, tanta energia de Jesus entrando na terra, que não há como nada na terra sobreviver. O livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e também no capítulo 2, a gente infelizmente não vai ter como ler agora, porque o nosso tempo está curtinho, mas ali diz que todos ao contemplarem a volta de Jesus morrem, exceto os salvos.
Mas todos os outros que não estão salvos, ao Jesus aproximar-se da terra, há tanto poder, tanta energia vindo de Jesus, que ninguém consegue sobreviver, nenhuma vida consegue sobreviver. Morre toda a vida na terra, morre a vida vegetal, morre a vida animal, incluindo a vida humana. Morrem todos os seres humanos que não estão salvos. E por que os salvos não morrem? Porque em Apocalipse, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, fala que eles são transformados de um piscar de olhos, passam da condição de mortais para imortais. É por isso que todo esse poder que vem de Jesus não mata os salvos, porque este mesmo poder os transforma e eles passam a ter agora a condição de imortais. A Bíblia fala que a corruptibilidade é revestida da incorruptibilidade, que a mortalidade é revestida da imortalidade. Esta é a única razão porque os salvos não morrem no dia da volta de Jesus. Mas não morrem também os seres espirituais. A Bíblia fala que o diabo não morre, ele não é um ser físico, ele é um ser espiritual. E não morre também os anjos que acompanharam o diabo quando ele foi expulso do céu. A Bíblia diz que o diabo conseguiu enganar 1/3 dos anjos, e eles todos estão vivendo aqui na terra. A Bíblia chama estes anjos caídos de demônios, e eles estão vivendo aqui na terra. E a Bíblia fala, então, na volta de Jesus, apenas os seres físicos morrem, mas o diabo e os anjos dele não morrem. E a Bíblia diz que ele não morre, ele é aprisionado. Mas como pode aprisionar alguém que não é um ser físico? Como você pode colocar correntes na mão de alguém que não tem um corpo físico? Seria impossível. Então Satanás não é preso com uma corrente de aço ou qualquer outro material dessa natureza. Ele é preso por uma corrente de circunstância. Ele vai ficar circunscrito à terra, e a terra não vai ter vida, porque todos os salvos foram levados por Jesus para o céu. Então, e todos os não salvos estarão mortos. Então não tem vida humana na terra. Não há vida animal. Toda a vida animal morre no poder da vinda de Jesus. Também não há vida vegetal, porque tudo na terra morre pelo poder tão grande de Jesus e os anjos entrando na atmosfera da terra. O profeta Jeremias, ele nos dá aí um vislumbre de como ficará a terra nesse período. Se você puder marcar sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, deixar aí algo segurando aí o capítulo 20, a gente vai em Jeremias no capítulo 4. O profeta Jeremias tem uma visão desse período do milênio na terra. Veja como ele descreve esse período. Jeremias capítulo 4, a partir do verso 27. Vou começar com o verso 26. Perdão, 23. Eu falei 26, mas eu errei. É 23. O profeta Jeremias diz assim: olhei para a terra, e ela estava sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Você percebe que a terra volta à sua condição original, sem forma, vazia e sem luz? Era assim que a terra estava antes de Deus tocá-la na semana da criação. E a terra volta àquela condição original. Verso 24, olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25, olhei e eis que não havia homem nenhum. Homem aqui é no sentido da vida humana. E todas as aves dos céus haviam fugido, desaparecido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Então o profeta Jeremias aqui nos dá um vislumbre de como a terra está. A terra vai estar sem luz, porque com toda essa destruição, incêndios e tudo mais, vai levantar uma camada de poluição tão grande na atmosfera que a luz do sol não consegue penetrar essa camada de poluição. E a terra então fica escura, sem luz, sem calor. Então tudo que é vegetal na terra termina morrendo, porque sem luz não tem como sobreviver. A terra vira um deserto. Então a terra estará fria, desabitada, escura, e aqui Satanás ficará, para ele ver todo o mal que ele causou.
não apenas ele, mas os anjos que estiveram com ele lá no começo da rebelião no céu. Porque a proposta de Satanás era: eu farei um mundo melhor. Sem estar preso pela lei de Deus, ele disse aos anjos: nós teremos mais liberdade, eu farei um mundo melhor. Nosso mundo não é tão bom, porque Deus pôs limites. Sem os limites impostos por Deus, nosso mundo será melhor. E agora Deus permite que os anjos caídos vejam o mundo melhor que Satanás construiu. Que o próprio Satanás veja o que a rebelião dele levou. Quando Deus disse: não vá por esse caminho, era para evitar exatamente aquilo que está ocorrendo agora. Os anjos não caídos estão no céu contemplando a desolação do planeta Terra. E todo mundo compreende como o mal é devastador, o que o mal fez com a vida na Terra. Se não fosse Jesus ter levado os salvos para o céu, não haveria vida mais no planeta Terra. E a Bíblia fala então que Satanás passa aqui na Terra 1000 anos. Do dia da volta de Jesus até o aniversário de 1 milésimo, ou 1 milênio depois, Satanás e os anjos maus passarão nessa condição. E os salvos? Bem, os salvos estão no céu. João diz que ele viu tanto aqueles que já tinham morrido, que foram ressuscitados, como aqueles que estavam vivos quando Jesus voltou. E ele diz o que eles estarão fazendo no céu. No verso 4 diz que eles estarão reinando com Cristo, mas diz também que eles estarão julgando com Cristo. Ele viu uma cena de julgamento. Ele diz que foram colocados uns tronos, e aqueles que têm a autoridade de julgar, receberam então a autoridade para julgar. E o que eles estarão julgando? Que julgamento é este? Porque o julgamento já ocorreu no céu agora. A gente tem estudado, temos aprendido que o julgamento de Deus começou em 1844. E este julgamento vai até próximo da volta de Jesus. E quando Jesus sair do santuário, todos os casos estarão decididos. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Tanto que quando Jesus volta, não há mais um julgamento. Ele leva os salvos para o céu, transformados, e aqueles que não estão salvos morrem ao contemplar a volta dele. Mas agora os salvos estão no céu. E eles estão julgando. A quem eles estão julgando? Se todos já foram julgados. A quem cabe aos salvos julgar neste momento? Os salvos estarão julgando ninguém menos do que o próprio Deus. O juízo de Deus. Deus dá oportunidade para todo mundo ver por que Deus decidiu como Deus decidiu. Por que fulano está no céu e o outro fulano não está? Já imaginou você estar no céu ali na primeira semana do milênio, quem sabe na segunda, terceira, você encontra uma pessoa que você nunca imaginou ver no céu. Oh, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui? Se tem uma pessoa que eu jamais imaginei que veria no céu, é essa pessoa, e no entanto ele está aqui, está feliz, transformado. Como? Que absurdo é esse? Como é que eu vou poder explicar a presença dessa pessoa? E alguém diz assim: então vou perguntar ao pastor. O pastor deve estar aí, eu não vi o pastor ainda, mas vou procurar o pastor. O pastor deve ter uma explicação para isso. E procura um pastor, um dia, 2, 3, e descobre que o pastor não foi salvo. Uau! Como é que o homem de Deus não foi salvo e essa pessoa está aqui? Que coisa mais absurda! Como é que Deus não trouxe o pastor, por exemplo? Espero que não seja eu esse pastor, né? Um outro pastor. Como que esse pastor não está aqui e esse sujeito está? Então Deus vai mostrar para você por que aquela pessoa está no céu. Deus conhece cada um intimamente, então ninguém engana Deus dizendo que se arrependeu, que aceitou Jesus como Salvador. Deus conhece o mais interior da pessoa, então quando isso de fato acontece, Deus sabe, ninguém o engana. E Deus vai mostrar lá no registro de Deus que aquela pessoa que você jamais imaginou ver do céu, teve um momento que ele teve um encontro com Cristo e ele se arrependeu de fato. Ele não viveu uma vida longa aqui na terra pertencendo a Cristo, talvez tenha vivido só alguns minutos. Mas foi tempo suficiente para o Senhor salvá-lo, o Senhor salvá-la. E agora essa pessoa está no céu e a conversão dela foi verdadeira. E o pastor? Por que o pastor não está? Deus vai mostrar, olha, o pastor ele tinha 2 vidas, uma vida privada e uma vida pública.
A vida privada dele não correspondia à vida pública. A vida pública dele parecia ser um homem cristão, temente a Deus, um homem que falava boas palavras, tinha uma boa pregação, uma pessoa amiga, mas isso era só o homem público. Porque o homem na vida privada não era nada daquilo. Ele era uma pessoa que cultivava uma vida de pecados, ele tinha ali uma vida de pecados. Ele não era uma pessoa de fato transformada por Deus, ele era só um ator que encenava diante da igreja, diante das pessoas, mas na vida íntima dele, ele não vivia com Deus. Ele era, na verdade, um hipócrita. E Deus vai mostrar quantas oportunidades ofereceu àquela pessoa, aquele pastor de ser salvo. E você, ao olhar isto, você vai chegar à conclusão, de fato, o Senhor é justo. Ele nunca quis vir para cá de fato. Ele viveu uma vida dupla, enganando a ele mesmo e nos enganando. E o fato dele não estar aqui é justo da parte do Senhor. Então Deus vai tirar toda dúvida, não vai ficar nenhuma dúvida. Durante 1000 anos nós teremos acesso ao julgamento de Deus, aos registros de Deus, para que não fique nenhuma dúvida. Todo mundo que está aqui, de fato mereceu estar aqui, né? Porque aproveitou as oportunidades que Deus deu. E todos os que não estão aqui, de fato Deus respeitou a vontade deles. Deus deu todas as oportunidades possíveis e eles não vieram. Então Deus respeitou por último a vontade final deles e eles estão mortos lá na terra porque escolheram não estar aqui. Durante 1000 anos Deus vai tirar toda dúvida. Não vai ficar nenhuma dúvida sobre a justiça de Deus. Isso vai evitar que surja um outro rebelde depois, porque todo mundo conhece a história do pecado e todo mundo conhece a imparcialidade de Deus no julgar e o amor e o carinho e as oportunidades que Deus deu a todos. Termina então esse período de 1000 anos e a Bíblia registra 2 acontecimentos neste momento. A partir aí do verso 7, Apocalipse 20, né? A partir do verso 7, mostra 2 acontecimentos ocorrendo no final do milênio. O primeiro é Satanás é libertado de sua prisão. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas pessoas que ressuscitam é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Eu vou deixar o restinho do verso 9 e o verso 10 para ler daqui a pouco. Veja, no final do milênio acontece 2 coisas. Primeiro diz que todos os que morreram não salvos ressuscitam. Essa é a segunda ressurreição. Ela ocorre exatamente 1000 anos depois do dia da vinda de Jesus. Do dia que Jesus veio, 1000 anos depois, todos os que viveram aqui na terra, o primeiro que morreu longe de Deus, até o último que morreu no dia da volta de Jesus, eles levantam. Uma população gigante. Há um estudo que diz que talvez a população da terra, todos que já viveram na terra, passe dos 30 bilhões. Eu não sei quantos serão salvos, então a gente imagina que uma grande maioria, tanto que a Bíblia fala que são como a areia do mar. Então toda aquela população se levanta, gente da época de Adão e Eva, gente que viveu antes do dilúvio, gente que viveu depois do dilúvio, gente que viveu com Abraão, gente que viveu com Moisés, gente que viveu com os profetas, gente que viveu na época de Jesus, gente que viveu na Idade Média, gente que viveu no começo do século XX, gente que viveu no século XXI, gente que viveu até os dias de Jesus. Então uma população heterogênea, uma população gigantesca, uns homens muito altos, como a Bíblia descreve os antediluvianos, e alguns do meu tamanho, que mostra bem a história do pecado na terra. E nós veremos todo tipo de gente, homens, mulheres, crianças, idosos, gente de todos os tipos, todos saem da sepultura, com uma diferença dos salvos que saíram da sepultura. Eles não saem transformados, eles saem com aparência, a mesma aparência de pecadores, às vezes a maldade estampada na face, com as mesmas debilidades humanas. E eles saem todos da sepultura, em um único dia, num único momento, todos os que já morreram. Alguém pode perguntar, pastor, e quem já viveu, e quem já morreu há 3.000 anos atrás, como pode sair da sepultura?
Não vai ser por um processo biológico, não vai ser por um processo químico, vai ser pelo poder de Deus. Deus tem o poder de trazer essas pessoas de novo à vida. Assim como Ele teve o poder de criar a terra do nada, Ele tem o poder de trazê-las novamente à vida. Não vai ser por nenhum processo que nós conhecemos, nem biológico, nem químico, vai ser exclusivamente pelo poder da palavra de Deus. Então agora Satanás não está mais sozinho na terra. Ele e os anjos dele estão acompanhados. Há ali bilhões e bilhões de pessoas vivendo na terra naquele momento. E a Bíblia diz que há um segundo acontecimento, que é a cidade santa. Ela desce do céu. A cidade santa desce do céu. A nova Jerusalém que Deus está construindo no céu, onde os salvos viverão, onde será a capital da nova terra. Essa cidade está já construída por Deus. E no final do milênio ela desce à terra. E ela desce com todos os salvos dentro dela. Ela desce com todos os anjos de Deus dentro dela. E ela desce também com o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro dela. E a cidade santa desce para a terra. E agora Satanás, ele está correndo de um lado para outro. Porque ele tenta novamente enganar as pessoas dizendo: nós vamos conquistar aquela cidade, ali está tudo que nós precisamos. Agora imagine você, eu fico me perguntando quais mentiras Satanás ainda irá usar para enganar essas pessoas. Muitos contemplaram os últimos acontecimentos, sabem quem é ele, como ele ainda vai poder enganar as nações. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, isso é uma dedução minha. Ele vai usar dois argumentos. O primeiro argumento é: lá dentro da cidade tem comida. Aquelas pessoas que vão ressuscitar com todas as necessidades humanas, inclusive de comer e beber. E eles ressuscitaram numa terra que tinha virado deserto. Não há fábricas, não há plantações, e ali nós temos bilhões de pessoas. Aonde estes bilhões de pessoas tirarão alimento para matarem a sua fome? Elas se levantarão famintas. E Satanás vai dizer: ali está tudo que nós precisamos. Veja o nosso número. Nós podemos cercar a cidade. Não há como eles nos vencerem. Somos um número muito maior. E ali dentro tem tudo que nós precisamos. O mundo do lado de fora é feio. O mundo do lado de fora é terrível. Mas dentro da cidade nós vamos encontrar o paraíso. Primeira mentira. A mentira de que podem destruir e conquistar a cidade. A segunda mentira que eu acredito que Satanás vai usar é: eu ressuscitei vocês. Você morreu há muito tempo atrás, mas fui eu, pelo meu poder, que lhe ressuscitei. Quando Jesus veio, ele vai dizer para a geração que contemplou a vinda de Jesus: você morreu, mas eu lhe ressuscitei. Então não há medo. Vamos para a batalha contra a cidade. Se por acaso alguém cair ferido ou morrer, eu estarei lá para ressuscitar e trazer você de novo à vida. Não temos nada a perder. Vamos conquistar a cidade. E aí é o momento então em que Satanás reúne todo mundo, toda a população da terra caída está localizada em um único lugar, em volta da cidade santa. Ali naquele momento estão todos os que estiveram envolvidos com a história do pecado. Lá dentro está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do lado de fora está Satanás. Lá dentro estão os anjos que permaneceram fiéis a Deus. Do lado de fora estão aqueles que caíram com o diabo, que a Bíblia chama de demônios. Lá dentro da cidade estão todos os salvos, que conviveram também com a história do pecado. Do lado de fora estão todos os habitantes da terra que não se salvaram. Todos que estiveram envolvidos no grande conflito estão agora vivos e presentes no mesmo lugar. Há apenas uma barreira que os separa, que são os muros da cidade santa. Os salvos estão dentro da cidade, os perdidos estão fora da cidade. Veja agora a última cena do capítulo 20 de Apocalipse. Vamos no verso 11. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui uma descrição do próprio Pai, do próprio Deus. Deus está sentado no trono. Verso 12. Vi também os mortos, agora estes que ressuscitaram na segunda ressurreição. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia,
e foram julgados um por um segundo as suas obras. Vamos parar aqui, depois quando eu for ler o verso 9, eu leio os dois últimos versos aqui. Você não acha estranho o que nós acabamos de ler? Não é estranho? Um outro julgamento? Quem vai estar sendo julgado agora? Quem vai julgar e quem está sendo julgado? Todos os casos estão decididos. Quem está salvo está dentro da cidade. Quem está perdido está fora da cidade. Que cena de julgamento é esta? Quem estará sendo julgado? Assim como Deus deu aos salvos a chance de observarem e julgarem o julgamento de Deus, Deus dá agora aos perdidos esta mesma oportunidade. Deus mostra agora a cada um que está fora da cidade, porque ele não está dentro da cidade. Deus mostra numa espécie de filme individual, cada um assiste a história de sua vida. E ali, começando pelo diabo, pelos anjos maus e por todos os seres humanos que estão ali, cada um acompanha a história de sua própria vida. E Deus vai mostrando a eles as oportunidades que Deus deu. Quantas oportunidades Deus deu para que eles pudessem ser salvos e estarem dentro da cidade. Mas Deus vai mostrando os momentos que eles tiveram de oportunidade e as recusas. Foram sempre usando alguns argumentos. Isso agora não, isso não é para mim, eu não entendo bem isso. Cada um deu a sua desculpa de uma forma diferente. Mas Deus vai mostrando a cada um, dizendo, você poderia estar aqui dentro. Eu fiz todo o esforço para você estar aqui dentro. Mas suas escolhas o levaram para estar do lado de fora. E eu fico imaginando alguns que já sentaram aqui nos bancos da igreja, que já cantaram os mesmos louvores que nós cantamos nesta manhã, que já oraram como nós oramos nesta manhã, e estarão do lado de fora, porque um dia abandonaram, afastaram-se do Senhor, permitiram que alguma circunstância da vida o levasse para o lado de fora. O choro dessas pessoas é muito mais sentido, é muito mais dolorido, que eles sabem que eles tinham todo esse conhecimento, sabiam de tudo, mas escolheram ficar do lado de fora. E eles choram e dizem, eu poderia estar lá dentro, eu tive a oportunidade de estar lá, mas eu estou aqui. E Deus vai mostrando a cada um por que ele não está salvo. O julgamento agora é feito para que aqueles que não se salvaram percebam por que não estão salvos. E a Bíblia diz que o livro da vida é aberto. E eu fico olhando para Jesus, eu tento imaginar Jesus neste momento. Ele olha, eu não vou apontar ninguém aqui que ficaria feio, mas Jesus vai mostrar para alguém, olhar nos olhos de alguém que está do lado de fora. Talvez ele não aponte, mas ele olhe nos olhos daquela pessoa que está ali. E eu fico imaginando lágrimas nos olhos de Jesus olhar para aquela pessoa. Porque ele começa a lembrar o dia em que anotou o nome dela no livro da vida. A alegria que ele teve em anotar aquele nome no livro da vida. Mas Jesus também lembra do dia em que ele teve que apagar aquele nome do livro da vida. O dia em que Jesus sabe que cortou a ligação daquela pessoa com Deus. E ele precisou apagar aquele nome do livro da vida. E ele olha para aquela pessoa, pessoa por quem ele deu a vida, pessoa que ele amou intensamente, e agora eles estão despedindo, porque é o último momento em que eles estão vendo. E assim Jesus começa a correr os olhos pela multidão, e ele conhece todo mundo individualmente, como se fosse a única pessoa na terra. Ele olha ali para uma mãe, olha ali para um jovem, olha ali para uma pessoa de mais idade, olha ali para uma criança, ele olha para tantas pessoas, e ele conhece a história de cada um delas. E alguns tiveram um dia o nome escrito no livro da vida, mas agora não tem mais, porque Jesus foi obrigado a apagar em um determinado momento. Veja só como Isaías descreve. A Bíblia diz que todos vão reconhecer a justiça de Deus e se ajoelhar diante dele. Isaías capítulo 45, se você quiser acompanhar em sua Bíblia, Isaías 45, a partir do verso 23. Essa profecia vai se cumprir nesse dia lá, no final do milênio. Isaías 45, a partir do verso 23, diz assim: Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá:
Tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Então, quando todo mundo contempla a história de sua vida, há um impulso e todos se colocam de joelhos diante de Deus. Inclusive o diabo e todos os anjos maus, eles se ajoelham, todas as pessoas se ajoelham e confessam que Deus é justo. Eles estão do lado de fora da cidade, não por um ato arbitrário da parte de Deus. Eles estão do lado de fora da cidade, porque eles escolheram ficar do lado de fora da cidade. Eles verão que Deus deu a eles todas as oportunidades possíveis, imagináveis e inimagináveis. Mesmo naqueles momentos que nem pareciam ser uma oportunidade, era uma porta que Deus estava lá abrindo. E elas escolheram não aceitar Jesus como Salvador, e agora estão do lado de fora da cidade. Todo joelho confessa que Deus é justo. Não há dúvida no universo inteiro, não há dúvidas. Não há dúvida na cabeça de nenhum anjo, seja ele um anjo do Senhor ou um demônio do lado de fora da cidade. Não há dúvidas na cabeça do próprio Satanás, do próprio diabo, não ficou nenhuma dúvida. Ele também se ajoelha e confessa que Deus é justo. Não ficou nenhuma dúvida na mente de nenhum dos salvos dentro da cidade. Todos percebem a justiça e o amor de Deus. Não ficou nenhuma dúvida na cabeça de nenhum dos perdidos do lado de fora da cidade. Porque eles também perceberam que eles não estão lá porque escolheram não estar lá. E agora é o último momento, é o momento final da história do pecado na terra. E dentro da cidade eu fico imaginando uma mãe contemplando o filho ou os filhos lá do lado de fora. Imagine a dor deste momento. A mãe olha nos olhos do filho, ela está salva, ela está dentro da cidade. O filho está perdido, está do lado de fora da cidade, ou os filhos estão do lado de fora da cidade. É o último momento. A Bíblia fala que logo em seguida Deus vai nos enxugar dos olhos toda lágrima, porque haverá muitas lágrimas para serem enxutas ou para serem secadas naquele instante, porque aquele não vai ser um momento de alegria, aquele vai ser um momento de dor. Todo mundo está chorando, quem está dentro da cidade está chorando, quem está fora da cidade está chorando, Jesus está chorando, Deus o Pai está chorando, os anjos estão chorando, quem está dentro da cidade está chorando, quem está fora da cidade está chorando, porque aquele é um momento de despedida, aquele é o último momento, é o momento em que o pecado finalmente chegará ao fim. E todos agora se contemplam pela última vez. Já imaginou? Você contemplando alguém de sua família lá fora? Sua mãe lá fora, seu pai lá fora, seu filho lá fora, sua filha lá fora, sua esposa, seu esposo. Imagine então você do lado de fora contemplando seu filho, sua filha lá dentro da cidade. Imagine quantas oportunidades você recebeu e você escolheu seguir o seu próprio caminho e não o caminho que Deus lhe indicava. E nesse momento de comoção tão grande, a Bíblia diz que a cidade santa começa a subir lentamente. Imperceptivelmente ela começa a subir. E a cidade santa vai subindo. E as pessoas já quase não conseguem se verem mais, né? Porque a cidade santa vai subindo. E os perdidos do lado de fora, eles contemplam esta cena, o subir da cidade santa. E a cidade santa vai subindo, 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 até se perder na imensidão do céu, até que não se consiga mais vê-la. E a Bíblia diz que então vem o juízo de Deus sobre a terra. Vamos voltar ao Apocalipse capítulo 20. Diz assim, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Verso 13. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então cai fogo do céu na terra, o mesmo fogo que consumiu Sodoma e Gomorra, o mesmo fogo que veio sobre aquelas cidades impenitentes, que é um testemunho do fogo eterno, cairá sobre a terra. E a terra vai se converter agora em um lago de fogo. Todo o planeta vai queimar com uma intensidade tão grande, as grandes rochas vão se desfazer e ficarem líquidas. Tudo na terra será queimado, as pessoas todas, infelizmente, serão destruídas. O fogo será tão intenso que nem os seres espirituais, o diabo e os anjos dele, conseguirão escapar do fogo. E finalmente, todo aquele que não foi salvo será finalmente destruído para sempre. Toda a mancha do pecado, tudo no planeta que lembra o pecado vai ser destruído. Quando o fogo se apagar, alguns anos mais tarde, o planeta praticamente não existirá nada, porque tudo no planeta Terra será destruído, até não sobrar mais nada. Quando a Bíblia diz que o fogo é eterno, não é a duração do fogo que é eterna, não é a duração que é eterna, é o resultado. Tudo vai se queimar que nunca mais vai poder voltar à existência. É como se pegássemos um banco da igreja, tirássemos nele aí um líquido inflamável, colocássemos fogo, o banco queimaria até não haver mais nada para queimar. E nós poderíamos dizer que o banco queimou para sempre, porque nunca mais o banco vai voltar a existir. Não foi a duração do fogo que foi eterno, foi o resultado final que foi eterno. E agora não existe mais pecadores e pecados no planeta. Não existe mais o planeta. Isaías 65:17 diz que Deus fala: eis que crio novos céus e nova terra. Porque o planeta original, com a sua atmosfera, foi completamente destruído. E agora, da terra emerge, do nada emerge um novo planeta, onde os salvos vão viver para sempre com o Senhor. É assim que termina a história do pecado na terra. É dessa forma que vai terminar tudo no planeta Terra. A grande pergunta é: aonde nós estaremos no último dia? Quando o último dia chegar, nós estaremos lá, porque nós nascemos e vivemos e conhecemos a história do pecado. Pode durar daqui, depois do milênio, né? Pode durar ainda 1050 anos, pode durar ainda 1010 anos, pode durar ainda, quem sabe, 1100 anos, contando já os 1000 anos do dilúvio, mais o tempo que nós temos até a volta de Jesus. Não importa quanto tempo vai tomar para que nós possamos estar presentes naquele dia, mas tão certo quanto 2 e 2 são 4, eu e você estaremos lá naquele dia. A pergunta é: estaremos dentro ou estaremos fora? O que determina onde estaremos são as decisões que nós tomamos hoje. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz de Jesus? Tudo que Ele quer é lhe proteger. Tudo que Ele quer é colocar uma proteção em sua volta para que o diabo não lhe atinja. Tudo que Ele quer é ter você dentro da cidade santa naquele dia. Mas Ele não te empurra para dentro. Ele não te põe dentro da cidade santa, lhe agarrando pela mão. Ele abre a porta, mas quem deve entrar é você. O que as suas escolhas estão determinando? Onde você estará? Aonde estará você? Aonde estará a sua família? Aonde estarão os seus filhos? Aonde estarão aqueles a quem você ama? Estarão dentro da cidade ou estarão fora da cidade? Que Deus lhe abençoe, que você faça aí uma introspecção, que você fale com Deus. Aproveite todas as oportunidades que o Senhor está lhe dando hoje, para que aquele dia não lhe traga tristeza e sofrimento. Aproveite as oportunidades que o Senhor está te dando hoje, para que naquele dia você esteja dentro da cidade com Ele. Tudo que você precisa é permitir que Jesus reine na sua vida hoje e que você o ame e o obedeça. Se você fizer isto, naquele dia você estará dentro da cidade. Que o Senhor lhe abençoe e que naquele dia seja um dia de tristeza por perdermos pessoas que amamos, mas por outro lado seja também um consolo por saber que estaremos a eternidade inteira com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que naquele dia glorioso nós estejamos dentro da cidade com o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Nós não vamos ter um hino final, porque nosso horário já está bem avançado. Vamos levantar para terminarmos com a oração? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós abrimos a Tua palavra e conseguimos ler o último capítulo. O último capítulo da história do pecado neste mundo. Nada será diferente do que está escrito aqui. Será exatamente como nós lemos nesta manhã. Porque o Senhor que conhece o futuro está nos antecipando os últimos acontecimentos. Acreditar que haverá um caminho alternativo ou uma terceira alternativa é apenas uma ilusão e está enganando a nós mesmos. Nós sabemos, querido Deus, que ou estaremos dentro da cidade com o Senhor ou estaremos fora da cidade com Satanás. Hoje nós temos ainda esse tempo de graça, antes que Jesus saia do santuário celestial e proclame que não há mais oportunidade de salvação. Então hoje é o tempo, hoje é o dia. Por isso nós suplicamos ao Senhor, Pai querido, que o Teu Santo Espírito não nos abandone. Que Ele interceda junto à nossa mente todos os dias, que Ele continue dizendo qual é o caminho pelo qual devemos andar. Senhor, abra os nossos olhos para que a gente não perca a salvação por coisas tão simples deste mundo. Judas vendeu a Jesus por só 30 moedas de prata. E às vezes nós estamos vendendo a nossa salvação por um valor ainda muito menor do que isto. Um pequeno vício, um estilo de vida que imaginamos que é prazeroso, quando no fim só nos destrói. Uma ilusão que cativamos, que no fundo só nos leva para a tristeza e dor, porque é só uma ilusão. Por favor, querido Deus, abra os nossos olhos, para que nós possamos perceber para onde nós estamos caminhando. A vida só tem sentido se nós estamos caminhando para dentro da Nova Jerusalém. Caminhar para fora da Nova Jerusalém é algo terrível. E só perceberemos isto naquele dia, quando os salvos e perdidos se encontrarem pela primeira e última vez na história do mundo. Ó Deus bendito, que o Senhor tenha a alegria de nos ter a todos dentro da Tua santa cidade. Mas não conceda este privilégio só a nós, conceda a nossa família também, Senhor. Conceda àqueles que nós amamos, aos nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, todos aqueles que nós amamos, que tenhamos a alegria de tê-los dentro da cidade conosco. Por favor, querido Deus, que nenhuma situação desta vida possa nos tirar da cidade santa, mas que nós possamos segurar na mão de Jesus e não permitir que nenhum vento, nenhuma tempestade nos separe do Senhor, mas que o Senhor possa estar sempre conosco em todas as circunstâncias da vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou chegar ali à porta, que eu gostaria de me despedir de vocês. Por favor, aguardem um pouquinho só até eu chegar ali à porta, para eu poder me despedir de todos vocês.